Olá! Estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade. Eu sou o Rogério Bon e o nosso entrevistado deste programa vem de Bento Gonçalves e é o Roberto Cainelli Júnior. O Cainelli vai contar para nós um pouco da história da vinícola Cainelli, que produz vinhos, olha só, que estão aqui, de excelente qualidade, aqui na Serra Gaúcha, que produz o melhor vinho do Brasil, no mínimo do Brasil, né? Vamos deixar assim, para não incomodar os argentinos e chilenos, Tá né? certo, tá certo. Mas, Cainelli, primeiro obrigado por estares aqui, conversando com a gente. E eu quero pedir para tu contar, antes de falar da Cainelli, contar um pouco da tua história, Claro. né? Até onde tu chegaste agora nessa posição. Né? Vamos lá. Então, Rogério, primeiro, um prazer estar aqui. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, para poder falar de algo que a gente gosta tanto, né? O vinho, para a gente, e a vinícola, ela é muito mais que um negócio, né? Ela se mistura muito com a nossa ambição de vida, com o nosso propósito. Afinal, a gente integra muita coisa, isso que está aqui na nossa frente. Isso, para nós, não é uma bebida alcoólica, ele é a história da família, a história de Bento Gonçalves. A gente encara o vinho como isso. Então é sempre um prazer poder falar dessa bebida. Mas falando um pouquinho de mim, né? Então hoje eu faço a gestão da vinícola Cainelli. Eu sou técnico em enologia e tecnólogo em viticultura e enologia. E todo o conhecimento de gestão que eu tenho são de cursos, não é de nenhuma faculdade, de mentorias e de vários outros cursos, porque a minha profissão mesmo de formação é enológica. Assino pelos vinhos da Cainelli. Hoje também atuo em outras coisas, eu presto assessoria na parte enológica para uma empresa só hoje, a mais da Cainelli, né, digamos. Tem uma outra empresa de vinhos também, um outro projeto, e ligado a várias entidades setoriais, a Setor do Vinho, o próprio SIC Bento Gonçalves, que tem uma cadeira específica da uva e vinho hoje, a qual eu ocupo a direção, a Federação na parte aqui do Rio Grande do Sul, também sou vice-presidente da diretoria jovem, Bento mais 20, e enfim, várias cadeiras aí também na parte de entidade, porque eu acho muito importante a gente fazer o trabalho setorial, né, além do nosso trabalho dentro das empresas. E dentro da Cainelli, então, eu nasci com o renascimento da Cainelli, digamos, né? Então atuo a minha vida toda ali dentro. Tem que idade? Hoje com 33 anos. 33 anos. 33 anos. Então eu nasci no meio do mundo da videira, no meio do mundo da enologia, mas na época na minha infância, a Cainelli ela não existia, né? É bem interessante. Ela tem uma história que começa lá em 1929. Quase 100 anos, então. Quase 100 anos. Ela veio junto com o filho de um imigrante italiano. Então veio para cá Gasparo Cainelli, que era lá meu pentavô. O Ricardo inicia plantio de vinhedos e ele tem 9 filhos, e esses 9 filhos aqui dão continuidade à empresa, que chega a 1965, mais ou menos, com 350 mil quilos de vinhedos próprios, o que para a época era algo muito significativo, vendo que hoje a gente elabora 60 mil garrafas, mas ela fale exatamente nessa época, pelo êxodo rural, crise monetária. Final dos anos 60. Isso, final dos anos 60, sucessão familiar, 9 irmãos na administração de uma empresa. E a gente retorna em 2012, então eu e meu pai, né? Meu pai tinha já filho desses 11 que já estavam na administração da empresa, né? Então filho do Silvio, viveu tudo isso também. A gente manteve os vinhedos. Em 2012 a gente tem a ideia então de começar a retomar o negócio da família propriamente, mas com outras ideias, outras intenções, né? Cainelli, o programa se chama Negócios de Família, né? E por isso que tu está sendo convidado, porque a Cainelli, nessa retomada, é um exemplo de sucesso. Tu és um filho, né, que já está à frente dos negócios, e isso que tu estavas comentando, em muitos momentos a gente traz pessoas aqui que contam
situações de problemas dentro da gestão familiar, porque Exato. uma das coisas que a gente vê, e a gente atua justamente com consultoria nesse campo, são pessoas que às vezes não estão preparadas para assumir uma determinada função dentro da empresa, mas a família insiste, não, é meu filho, é meu irmão, é meu neto, vai assumir. Poxa, mas talvez se ao invés daquela pessoa ter sido colocada naquela função, tivesse trazido um executivo, ou ela tivesse contribuindo em outra área, primeiro ganhar mais experiência fora e depois vir, poderia não acontecer alguns problemas. Então, interessante essa história que tu está trazendo da empresa que teve um hiato aí de 30 anos, mais ou menos, né? Exato. E que depois retomou e com sucesso. Né? Exato. Não, muito interessante, você levantou justamente existem essas duas sucessões, né? A questão que eu acho que quando é uma empresa maior, familiar, se vê muito isso, porque justamente a família quer assumir, porque tem um negócio andando com uma alta pretensão salarial e um cargo com benefícios, né? Vamos lá, vamos dizer que falaríamos aqui de uma Tramontina ou de uma Gerdau ou por aí vai, né? Falando de vinícola, vamos falar então de uma Salton. Que interessante assumir aí uma gestão de um império construído, né, com uma série de benefícios. E aí eu acho que tem esse lado que pode não haver uma preparação suficiente do sucessor e ele não estar aí por meritocracia, e sim a família, que é um grande problema. Por outro lado, também eu vejo nas pequenas empresas a questão, porque aí já não tem o capital salarial, não tem o bônus estatal, do status aí, do cargo, mas por trás disso, assim, pouca remuneração financeira, bastante trabalho, e aí pode existir um conflito de outra forma, no sentido, não quero isso para mim, não quero assumir, vou trabalhar, então vamos usar a Salton de novo de exemplo aqui, vou trabalhar na Salton e vou abandonar esse negócio. Então são vários os conflitos, né? E quanto menor a empresa, menos estruturado isso no quesito sucessão, imagino, né? As grandes já começam a trabalhar justamente com profissionais que vêm provocar essa sucessão de uma forma exatamente bem sucedida. Mas a própria Kainel, mesmo ela nascendo já, digamos, uma retomada já com 2 gerações, né? No caso do meu pai, existiu muita dificuldade. Então falar é muito interessante, né? Porque quem está nos assistindo pode estar passando por isso, né? Então tivemos momentos muito difíceis, sim, no sentido de gestão familiar, exatamente, porque esse momento de sucessão, ele é um filho que acaba dando as coordenadas, né, os direcionamentos a um pai. Isso na família italiana é algo muito complexo, não é tão fácil. Então existiu sim um trabalho também de consultores, um trabalho de psicólogos dentro da empresa para provocar essa sucessão, essa questão de gestão de uma forma saudável. E sim, é um ponto muito delicado, ainda mais na nossa cultura. A gente está em Bento Gonçalves, é uma cidade muito pequena, é o interior do país, então ainda é muito recente se falar em sucessão familiar, se fala nos últimos anos agora, isso não se falava antes. Então realmente é um passo muito importante para a empresa, quando ela é pequena, e quando ela cresce acaba sendo mais importante ainda. A gente vê muitas empresas fechando, né, falam sempre da terceira geração, que foi exatamente o que aconteceu com a Kainel lá atrás, justamente pela sucessão não entender a construção do negócio e acabar não dando a devida importância aos fatores de gestão interna, né? A gente fala sempre que existem os 3 círculos da empresa familiar: a propriedade, a gestão e a família. A família é família, não necessariamente um familiar tem que estar na gestão, e não necessariamente um familiar tem que ser dono. Então existe a necessidade de separar, colocar a pessoa certa no lugar certo, e quando isso acontece, a tendência da empresa a ter sucesso é muito maior. Né? Mas e a Kainel hoje, Roberto? Como é que está a Kainel hoje? O que ela produz? Sabemos que produz vinhos, né? Mas comenta um pouco para nós, né, do produto que ela faz. A Kainel, então, ela nasce como... A ideia, como todo negócio vinícola, eu gosto de fazer essa analogia porque ela é um pouco engraçada.
A gente pensou simplesmente no fato, vamos plantar a uva, vamos reconvergir os vinhedos, vamos colher, vamos fazer o vinho e vamos vender. Deu certo até o momento de vender o vinho. A gente entende que a gente tem dia de produzir, a gente se coloca no mercado brasileiro, que é um mercado altamente competitivo, e na época a gente não tinha maturidade suficiente para entender um pouco mais do mundo comercial. Como eu falei, a gestão, eu não vinha de uma faculdade de gestão, uma faculdade que trazia mais abordagem comercial, mas mais a de produção. Mas isso foi um problema muito bom para a KNL. Porque a gente entendeu na época que o consumidor brasileiro ele não entendia ainda muito do vinho brasileiro, ele não conhecia o vinho brasileiro, e a gente queria fazer com que ele pudesse se aproximar mais da nossa marca. Como a gente vai fazer? Porque é interessante eu chegar aqui e falar tudo, que bonito, ele diz que o vinho é muito mais que uma bebida alcoólica, tem um sentimento por trás, mas ele está falando tudo isso da boca para fora, por quê? Então a gente vem vivenciar isso. Então a gente criou na KNL, como em muitas outras vinícolas brasileiras, o enoturismo. Na época nem se falava enoturismo, se falava em turismo, né? Mas hoje é enoturismo, que é o turismo do vinho, a experiência, uma maneira de aproximar as pessoas daquilo que a gente vive, de entender o quanto se trabalha por trás da vinha durante anos para se chegar numa garrafa de vinho. A gente está com o Merlot Antelota 2018, então são praticamente aí 4, 5 anos de elaboração. É todo um trabalho por trás disso, é toda uma história por trás disso, e montando programas onde as pessoas pudessem vivenciar isso. Então hoje a gente tem mais de 10 atividades de enoturismo, que vai desde a colheita e pisa das uvas, desde elaborar o teu próprio vinho, que é um projeto que se chama Vinhateiros, desde o vinho dos 18 anos, que é um projeto onde a gente se baseou na Coca-Cola, que é atrair a criança, não para a criança beber vinho agora, né? Mas mostrar esse mundo para ela, mostrar o suco de uva, mostrar o que é isso, e eles no final desenham fazem um desenho da experiência deles na KNL, colam num rótulo, e quando eles fizerem 18 anos, eles vão poder abrir essa garrafa e brindar a maioridade com os pais. Olha que bacana. É uma maneira de trazer eles para o conhecimento do mundo do vinho e manter a nossa marca lá durante 10, 12, 13 anos na prateleira dessa família. Os piqueniques, os almoços harmonizados, o passeio terroir, que é um passeio onde a gente mostra em loco o que é o terroir, não é só falar clima, solo, é pegar na terra. O que é o terroir? O terroir, ele é o conjunto, né, o microclima local, que seria o quê? Os conjuntos, os fatores climáticos que influenciam na maturação das uvas. Isso é solo, né, a profundidade de solo, ângulo de solo, se é encosta, se é mais rochoso, se tem mais argila, se tem mais areia, enfim. Exposição solar, quantidade de vento, quantidade pluviométrica de chuvas, altitude do vinhedo. Então tudo isso vai influenciar na uva e vai influenciar no futuro vinho. Então esse é chamado terroir. Aí a gente tem os macro e os micro. O macro dá para se falar num terroir Serra Gaúcha, o micro dá para se falar num terroir da vinícola KNL, se dividindo por regiões. Então nesse passeio o pessoal vai lá e vai entender o que é isso, vai ver no solo, vai lá no vinhedo, vai ver que o sol está batendo na uva de uma certa forma, que está ventando, que tá que chove tanto, que o solo é de tal maneira, mas em loco. Eu vou me esquecer com certeza de algum produto mais de enoturismo, mas são vários nesse sentido. Hoje a gente atrai mais de 15 mil pessoas por ano para as atividades de enoturismo na KNL. Hoje, pós-pandemia, a gente desengavetou um projeto muito importante, que era o nosso e-commerce, que já estava pronto pré-pandemia, mas não estava tão ativo e tão profissionalizado, e com a pandemia o vinho chegou no consumidor brasileiro, o vinho brasileiro, e a gente conseguiu expandir muito comercialmente o nosso negócio. Então hoje a KNL ela já tem um nível muito maior de conhecimento dentro do mercado do país e se equipara aí em termos enoturismo, em termos vinho na sua parte comercial, mas a mesma experiência que a gente dá na vinícola a gente dá dentro da garrafa de vinho, com rótulos diferenciados que contam a história, variedade
brasileira, a variedade que, por exemplo, aqui é uma variedade que foi lançada no Brasil esse ano. Então, existem 3, esse se chama Bibiana, variedade desenvolvida aqui no Brasil. Existem 3 vinícolas apenas do Brasil que levam essa variedade, então é uma experiência em forma de vinho também. Então existe hoje esse contexto da Kaineri proporcionar experiências, sejam elas in loco ou através dos nossos vinhos, através das nossas garrafas. Né? Aonde se encontra os vinhos da Vinícola Kaineri? Então, hoje a maneira mais fácil é através do nosso e-commerce, então o pessoal acessando o nosso site, vinicolacaineri.com.br. Lá também vai encontrar os vários parceiros nossos, então tem várias lojas de vinho especializadas espalhadas por todo o país, então tem Brasília, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Santa Catarina, tem Paraná, tá chegando no Acre já, então tá bem diversificado, então se quiser comprar na loja é só entrar em contato, a gente direciona para esses nossos parceiros. São parceiros que a gente busca com muito zelo, porque a gente quer que eles levem essa história que a gente está falando brevemente aqui, mas que ao mesmo tempo eles zelem pela qualidade do nosso produto, porque quem não sabe, pessoal, o vinho ele é um ser vivo, ele nunca para de amadurecer, de se estruturar, então é um grande problema, por exemplo, ele estar exposto à temperatura alta, a calor, à luminosidade solar, então a gente procura parceiros que possam nos auxiliar a levar a nossa marca, a levar a nossa história e manter a nossa qualidade. Hoje a Kaineri trabalha todas com garrafas numeradas, são produções limitadas, hoje são 60 mil garrafas ano apenas a produção. Não queremos expandir, mas sempre agregar valor, trazer experiências, trazer vinhos diferenciados. Então é considerada uma vinícola boutique, né? Um modelo de negócio bem onde a gente quer, hoje o nosso lema é vinhos de emoção, então a gente quer que as pessoas sintam-se como se fossem parte da família Kaineri, porque realmente, depois de toda a história, quando tu levou para casa uma garrafa de vinho de história, tu passa a fazer parte, está consumindo tudo isso. Então esse, digamos, é o nosso legado. A nossa alegria é poder, eu tenho um cliente que liga para nós agradecendo, ou que usou num casamento, ou que usou uma data comemorativa, é uma maneira da gente estender um pouco esse carinho e essa história e compartilhar com as pessoas. Né? Agora, uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, quanto tempo dura um vinho, por exemplo, essa garrafa aqui, quanto tempo ela pode permanecer em boas condições para ser consumida, né? E que tipo de cuidado se deve ter com uma garrafa de vinho? Então, muito interessante. O vinho, ele é um ser vivo. Então, vamos dizer assim, que o enólogo, ele é o médico do vinho. É uma comparação, uma analogia bem fácil de entender. Não existe nada que o médico possa fazer para que a gente não morra. Uhum. Ou seja, a gente nasce, a gente chega na nossa plenitude, é uma parábola, né? Onde a gente vai estar melhor fisicamente, psicologicamente, e daí a gente começa numa curva de declínio até a morte. O que o médico faz? Ele quer que a gente fique a maior parte do tempo naquela parte de cima da parábola, ou seja, com mais saúde, mais vigor, com mais disposição física, com mais disposição psicológica. Então ele trabalha para isso, o enólogo também. Ele trabalha para que o vinho se mantenha no seu auge o maior tempo possível, mas é inevitável que um dia ele morra. A morte do vinho é vinagre. Uhum. Ele vai oxidando o etanol, ácido acético e vai terminar assim. Então varia muito. Quanto mais estruturado o vinho, mais tempo de guarda ele pode ter. Mais vai demorar para ele chegar no auge, mais vai demorar para ele cair. Porque o álcool é um conservante natural. O tanino, aquele que quando a gente come um caqui verde, uma banana verde, preenche a boca, é um conservante natural. A acidez por si também. Então, quanto mais dessas características ele tiver, mais tempo de guarda. Por isso que o branco normalmente é um vinho que tem menos tempo de guarda. Menos álcool, menos tanino, acidez até ele tem, mas muito desses outros dois que são tão importantes ele não tem. Então, com certeza, tintos bem estruturados podem tranquilamente chegar a 10, 20 anos, e brancos podem chegar nos seus 10 anos também, e aí vai muito
do estilo de vinho que o consumidor procura. Porque vai ter, vamos de novo na analogia, vai ter o cara que quer o adolescente, mais revoltado, mais explosivo, mais forte, e vai ter a pessoa que vai apreciar algo mais maduro, então já mais redondo, mais fácil, já com outro grau de evolução. Então vai muito de perfil, mas com certeza 10, 20, vou jogar 30 anos, já vai ter um perfil muito mais porto, muito mais aquele estilo mais envelhecido, mas vai com certeza aguentar, né? Existe diferença na forma de desenvolver um vinho que faz com que ele dure mais tempo ou menos tempo? Existe. Aí entra muito do que a gente falou de terroir, os fatores climáticos. Hoje, pensando na concepção do vinho, a gente pensa na concepção de estrutura de vinhedo. O vinhedo ele é um projeto, onde a gente vai definir o distanciamento entre plantas, o distanciamento entre filas, a quantidade de exposição solar, a quantidade de gemas, a quantidade de cachos, para saber se a gente vai produzir um vinho de guarda ou um vinho leve. Dependendo de todos esses tratos culturais, a gente consegue produzir mais álcool, ou seja, mais açúcar na uva, futuramente mais álcool, mais taninos, mais polifenóis, mais antocianinas, que é essa coloração mais escura, ou menos, de acordo com a produtividade que a gente vai deixar por planta, e depois, é claro, de acordo com o trabalho na vinícola, o tipo de extração, o tipo de maceração. Mas o projeto vinho de guarda ou vinho jovem, ele nasce no vinhedo já. Agora, Roberto Cainelli Júnior, né, eu acho interessante que tu falou da ressurreição da empresa, Claro. Que é uma coisa que não é tão comum assim, né? A família criou lá atrás, a empresa acabou não conseguindo sobreviver ao contexto de troca de gerações e as crises econômicas, ficou um hiato e voltou, né? Mas nós estamos aí no final de 2022, 2023 está ali na esquina nos olhando. Exato. E aí, o que vem pela frente? Bom, a gente tem preparado muitas novidades, até estava conversando com os sócios do futuro projeto de vinho que vai nascer na Cainelli, mas não me autorizaram, se eles estiverem assistindo aí, não me autorizaram ainda a divulgar, mas vem muita inovação. A gente vai começar a trabalhar o vinho também como um agente de inovação tecnológica, então é uma novidade bem legal por aí. Outras novidades, ampliando as experiências do vinho, então a gente vai trazer novos contextos para que as pessoas possam permanecer mais tempo ainda com a Cainelli, além dessas atividades. Então vem um contexto novo para o ano que vem, também pensando na parte de hospedagem, pensando em manter o nosso cliente lá por perto na propriedade, então proporcionar mais experiência ainda. E um grande lançamento agora previsto para dezembro ainda, o nosso primeiro Blanc de Blanc, nosso primeiro Champenoise, que é o espumante do método tradicional, fermentado na garrafa, uma edição limitada de 1000 garrafas, que também vem para complementar aí a nossa estrutura de mais de 14 rótulos. O primeiro, então, Blanc de Blanc, que é o Chardonnay, que faz muito sucesso na Cainelli, então a gente está espumantizando ele e trazendo em primeira mão. Essas são algumas das inovações, mas muita coisa bacana. A gente está esperando e programando para o próximo ano. Excelente. Mas eu vou te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aí através da TV Cidade. Então, pessoal, falando em sucessão familiar, eu acho que o recado era continuem, não é um assunto fácil, mas é muito gratificante no final quando a gente consegue unir. A gente passa a maior parte da nossa vida dentro do trabalho, então se a gente conseguir unir isso, a história da família é um propósito, com certeza vai fazer muito sentido e vai ser muito gratificante, mas não é fácil. Esse é um dos recados. O outro é sobre o vinho brasileiro. Hoje cresceu muito no Brasil, as pessoas já conheceram a qualidade do nosso vinho. Não é só o vinho, são todos os produtos brasileiros de qualidade. Então fica o convite também para quem ainda não conhece a Cainelli, para quem ainda não conhece os vinhos brasileiros como um todo,
que possam estar degustando, indo até os mercados. De 2020 para cá a gente teve as safras excepcionais, as safras históricas da vitivinicultura brasileira. Então não tem como errar. Qualquer vinho brasileiro vai trazer muita qualidade, como já vinha trazendo. Então esses são os dois recados. Bebam um vinho brasileiro e trabalhem muito nos seus negócios familiares também. Esse é o programa Negócios de Família, trazendo histórias de empresas familiares, de negócios que envolvem as famílias, sempre na busca de trazer soluções, trazer algo que pode colaborar para você, para o seu negócio. Roberto Cainelli Júnior, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Obrigado. Semana que vem estamos juntos novamente aqui no programa Negócios de Família. Até lá!